da Faria Lima, mudando de assunto no nosso tempo quente, não. Se puder, coloca no ar aí as imagens, tá? O pessoal tá revoltado, tá bravo, estão pedindo até para fechar, tem gente que quer que feche a balada. Não é isso que vai resolver o problema da Faria Lima. Falei aqui no programa, o comerciante já é penalizado, tem que pagar impostos, carga tributária pesadíssima e ainda tem que se responsabilizar por vagabundo, arruaceiro que fica na Faria Lima, que não gasta R$1 na balada. O cara vai lá para encher o saco com corotinho de pinga, tuxa o som da caminhonetinha, da picapinha, fica com o escapamento cortado fazendo randandan. Tem o BG, tem o áudio aí, Chica, se não tiver, não tem problema. Se tiver, coloca. Teve até tiro lá. Olha aí, ó. Olha que desgraça o negócio desse. Não, quem aguenta? Eu falei, isso é problema de segurança pública. Não tem que mexer com Secretaria de Fazenda, não tem que penalizar o comerciante, o dono do estabelecimento, porque o problema não é dentro do estabelecimento, é fora. Mas Marine, é o estabelecimento que leva esse povo para lá. Mas peraí, então, o Zezinho da padaria, ele é responsável pelos clientes dele na rua? O cara vai lá comprar pão na padaria do Zezinho, lá no Califórnia, o melhor pão francês da cidade. Aí o cara vai lá e dá um tiro na cabeça do outro lá na rua. É problema do Zezinho também? Ó, a padaria do Zezinho que tá criando. Não é, tem nada a ver. O comandante da polícia tá aqui. Tudo bem, Guedes? Tudo bom, Marine? O senhor tem noção disso aí? Parece que vocês fizeram uma operação lá, né? Nós estamos acompanhando essa situação, a questão aí de mais de 2 meses. Por quê? Eu até também concordo com você que não é culpa dos proprietários, das pessoas que desenvolvem aquela atividade. Mas, infelizmente, a atividade deles acaba atraindo pessoas, várias delas, e inclusive as maiores reclamações é depois que termina o serviço da casa. A hora que eles fecham, essas pessoas todas saem. Estavam ali dentro se embriagando e outras coisas, e elas saem gritando, fazendo o randandan que você filmou. Tivemos até mesmo ocorrências com disparos de arma de fogo. Então, a bem de cuidar da população, dos moradores vizinhos, que realmente se sentem aviltados. Imagine você, 4 horas da manhã, aquela confusão lá na porta da sua casa. E são pessoas que estão ali realmente. Então, o que nós sempre pedimos, até já fiz reunião com a proprietária do imóvel, até levando aos moradores também, a gente acaba conversando com todas as partes, tentando fazer essa mediação, e eles realmente já haviam nos relatado isso. Então, nós estamos tentando fazer essa conversação, mas, por outro lado, nós não podemos abandonar ou deixar, até porque existem ocorrências com disparo de arma de fogo. Ontem, nós fomos até lá, foi feito realmente... Essas imagens que a gente está acompanhando aqui, Guedes, está aí, ó. Isso, pode olhar no telão aí, ó. Vamos acompanhar aqui. São da operação de ontem, uma ação conjunta, inclusive nossa, junto com a Guarda Municipal, os órgãos do município, Vigilância Sanitária, o Conselho Tutelar. Não foi só lá na casa. Mas encontraram criança lá, não? Não, nesse local não, mas num outro nós encontramos. Então, essa fiscalização... Mas criança ou já adolescente? Não, criança. Inclusive, por volta de meia-noite, a mãe levando a filha para o bar. E um bar, assim, com 200 pessoas na via pública. Então, não é uma fiscalização para Faria Lima. É uma fiscalização para os locais onde esteja acontecendo esse conflito. Vocês têm efetivo suficiente, comandante? Nós temos que ter, né? Nós estamos fazendo as operações, existe um planejamento também. Essas operações, elas não acontecem todos os dias, mas ontem nós conseguimos, inclusive reunindo forças, né? Levando isso daí de maneira integrada. Marine, nós entendemos o problema do comerciante, entendemos o problema do morador. E o objetivo é esse, é haver mediação. Até a casa de show, volto a te insistir, nós não vemos uma culpa de um ou de outro. A culpa ali é do baderneiro, que sai de lá gritando, sai dando tiro para cima, sai fazendo arruaça. E esse nós estamos pegando. Como? Aprendemos motocicleta ontem lá na frente, em outros dias nós estamos montando operações, mas isso sim tem uma demanda, porque as pessoas que estão ali, elas se sentem realmente amedrontadas com isso, porque principalmente com a situação dos tiros. Então, dentro do que cabe à segurança pública, nós continuaremos fiscalizando. E até a nossa orientação talvez fosse uma remodelagem de horários, quem sabe. Isso eu não posso fazer, não é minha competência, mas de repente... O senhor fala o quê? Do encerrar mais cedo. Encerrar mais cedo. Mas você acha que 1 hora mais e 1 hora menos resolve, comandante? Olha, eu não sei te dizer, mas se esse pessoal
Por exemplo, imagine, o cara que fica, eles abrem 21 horas, Sei. eles terminam por volta das 5. Nós temos uma carga horária em cima disso. Se eu diminuir esse tempo, talvez o cara vai beber um pouco menos, ou seja, ele não vai sair. Mas isso é um experimento, eu volto a dizer, isso tem que ser discutido, porque as pessoas que ali moram também adquiriram o seu imóvel, depois, e outra, ali tem criança, tem idoso, tem pessoas com necessidades, com dificuldades pessoais, e essas pessoas ficam expostas a toda essa gritaria, a toda essa algazarra. Por isso que foi a nossa manifestação à proprietária, aos proprietários que estiveram, inclusive, lá no batalhão, que eles realmente montassem, assim como nós estamos fazendo com a torcida organizada do Londrina Esporte Clube. Nós estamos pedindo à torcida que ela tenha uma cultura de paz. E nesse local, quem sabe se essa casa consegue, olha, quando você for sair, gente, está terminando aqui, por favor, vão para sua casa, vão com Deus, não dirijam embriagados, porque a fiscalização está lá. Mas o que a gente tinha que tentar melhorar, e talvez isso não é nem da casa, tá? Isso é da família, viu, Marinho? Mas veja só. A mãe do cara vê um escapamento de moto lá que parece que abriu a trombeta lá do lugar errado. Ô, Chica, e ela não fala nada, né? No telão, aquela imagem do Randandan lá, tem aí não? Coloca lá, por gentileza. Coloca aqui, essa aqui que eu quero mostrar pro capitão, perdão, Tenente Coronel Eguedes, tá aqui, ó. Chega mais perto aqui, Eguedes, pra gente assistir junto, ó. Sobe o som aí, Chica, vai lá. Segura a imagem pra mim no telão aqui. Congela aí. Ô, comandante, ó, todo mundo fora da balada. Isso. Eles chegaram por volta de 21, porque o horário que abre é 21, se a polícia estiver lá às 21 e eles entenderem visivelmente que tem viatura lá fora, o senhor não acredita que vai inibir isso aqui? Então, nós temos colocado Mas patrulhamento antes da entrada da balada ou a polícia só vai depois? Não, durante toda a noite. Inclusive, essa situação de crítica, de nada está sendo feito, não é bem assim. Nós já tivemos operações da PM e da guarda no local. O que ocorre, né? É que sem a casa de shows, essas pessoas não teriam sido atraídas para esse local. Eu duvido que eles iam se isso aqui fosse a plantação de soja, essas pessoas não estariam com essas motocicletas aqui e não atrapalhariam a vida dos moradores. Por isso esse pacto de vizinhança tem que ser exercido. Desculpa, eu tenho muito respeito pelo senhor. Mas entendeu? Mas assim, é um entendimento o senhor está dizendo que eles só vão lá porque tem a balada lá. Mas peraí, Eguedes, o problema não é o andarilho, ou é o viaduto que abriga o andarilho? Porque se não tiver viaduto, também não tem andarilho dormindo debaixo dele. O problema é o andarilho, não é o viaduto. O problema aqui é o vagabundo que fica aqui fora, não é a balada. Mas, Marina, é isso que eu estou tentando te explicar, não estou culpabilizando ninguém. O que eu estou dizendo é que por haver a balada ali, jovens se reúnem, várias mulheres, homens... Mas é uma cidade de 500 mil de habitantes, tem que ter. Mas isso eu te falo, a gente está fazendo as ações, está coibindo, está prendendo, mas eu não vejo, por exemplo, nada em referência às famílias, a própria casa. Ela bota um monte de cara ali, todo grandão ali, aqui dentro não vai acontecer nada. Joga os caras na rua ali e eles acabam fazendo esse barulho. Mas é problema seu. Isso, nós temos que entender... Você é o comandante, pô? Olha lá, olha o disparo de arma de fogo. Mas você tem que ter viatura lá então, E nós temos que entender que os moradores também merecem. Por isso que as operações estão sendo feitas. Nós já prendemos pessoas ali, já fizemos encaminhamento. Essa noite fizemos realmente um pente fino lá na casa. Por sinal, dentro do ponto de vista de impacto, eles não tinham alterações, estavam trabalhando corretamente, de acordo com a regra. Mas o que fica ainda, isso eu vou contrário a você, as pessoas ainda se sentem incomodadas pelo movimento da via, pelo todo esse footing que é criado ali no local, e essa situação não acontece só aqui também. Acontece em outros locais. Mas as pessoas se incomodam com o quê? Eu não entendi. Barulho. Ele quer dormir 3 horas da manhã, 4... Isso aqui, sabe que hora que isso aqui aconteceu? Não, mas olha lá, briga, ó. O cara dando chute, o segurança lá na casa de bracinho cruzado, e os caras se matando aqui. Eles não ligam nem para o 90 nessa hora. Quem liga é o pessoal do prédio, geralmente, que nos avisa. Por isso que nós implementamos. Se aumentar um pouco mais a frequência da viatura, sabendo que é um ponto crítico, mandar mais frequência de viatura. Isso já está acontecendo. O problema é que a casa de show, ela continua atraindo. Isso é todos os dias. Agora, também não é justo que a gente coloque um patrulhamento exclusivo aqui na região, porque tem essa gente incivilizada aqui e que não tem. Então, eu tenho que lembrar, nós temos o direito dos moradores, que eles realmente têm o direito de discutir o porquê essa casa de show está funcionando nesse modelo, você está entendendo? E também temos o dever de coibir essas pessoas. Por quê?
Essas pessoas, elas brigam. Eu já tive até... Por que o prédio está tão incomodado assim? Porque em algumas vezes já houve atrito. Eles foram lá na recepção do prédio, frequentadores da casa, embriagados, que saíram dali, atravessaram a rua e quebraram a porta do prédio. Então, essas pessoas que você está vendo aqui, elas frequentaram lá dentro com aquele monte de segurança, fortão, ninguém briga, né? Agora, saiu na rua, tem esse comportamento de galo índio de briga. Então, nós estamos trabalhando para evitar que isso aqui aconteça. Agora, a comunidade, as pessoas, elas têm também o direito de discutir o funcionamento, o porquê que isso está acontecendo. E uma coisa é evidente, viu? Não estou culpabilizando, mas se não houvesse esse estabelecimento nesse local, eu acredito que essas pessoas iam se reunir realmente em outros pontos, assim como nós fazemos. Essa loja, inclusive, ela tem duas. Coincidentemente, nas duas eu tenho problema. Uma na Zona Sul e essa aqui na Faria Lima. Nas duas nós já tivemos que fazer intervenções. Então, alguma coisa a ver com o funcionamento, o modelo de negócio, digamos assim. Não é culpa deles, mas o modelo de negócio acaba tendo esse efeito colateral que é muito danoso aos vizinhos também, tá bom? Não concordo com o senhor, mas eu respeito a sua posição e eu espero que isso aqui diminua, porque o pessoal que mora em frente ali tem que ter paz, tem que ter descanso, mas a cidade precisa funcionar. A gente não está falando de Sabáudia, a gente não está falando de Pitangueiras, a gente não está falando de Coronel Vivida, a gente está falando de Londrina, uma cidade de 555 mil habitantes. Que, na minha opinião, se a gente tiver que fechar tudo aquilo que promove algum tipo de fluxo, algum tipo de movimentação, aí vai ter que fechar um monte de coisa na cidade. Eu acho que a polícia tem que ter mais estrutura para poder fazer a segurança na rua. Mas, coronel, o senhor tem o meu respeito, você sabe disso. A opinião é divergente, mas o respeito é convergente. Isso aqui, inclusive, não é opinião, é um entendimento, é o que a gente analisou, né? Sim. Isso aqui não é, eu não estou culpabilizando. Agora, nós não vamos poder nos omitir, tá? As fiscalizações vão continuar. Se tiver necessidade de abordar de novo, de repente chega uma denúncia lá, olha, tem um cara entrou armado. A simples imagem capturada aqui pelos moradores não é prova? Para identificar e prender? Ela identifica o movimento, mas não identifica as pessoas. Você consegue tirar? Não dá para saber, né? Não dá. Eu não tenho nem como, por exemplo, uma inteligência artificial. Eu não consigo fazer. E outros moradores, quem grava isso daqui, grava no desespero, Rodrigo. Essa pessoa está desesperada, ela tem medo, inclusive, de pôr a cara para fora. Até de denunciar. Até de denunciar. Por isso que nós abrimos esse canal. Você sabe que nós temos aqui em Londrina, é pioneiro, está sendo copiado, reproduzido. Hoje, o calçadão da 15 de novembro, lá em Curitiba, começou a implementar a polícia de proximidade, que é um padrão nosso, que é diálogo. É por isso que eu estou aqui, inclusive, para a gente conversar. Eu tenho que ir olho no olho, jogo limpo, papo reto. Isso aí. Você está entendendo? Por quê? Conversei com os proprietários, expliquei o que acontece, o fenômeno que acontece. Também estamos conversando com os vizinhos. E o que a gente vê nesse caso, nós temos que realmente, volto a te dizer, tem que haver algum tipo de mediação. Por quê? Em algum momento isso aqui vai dar morte. Sim, também acho. Corre esse risco, porque briga lá dentro, o cara vem aqui, pega uma arma de fogo e aí nós teremos uma tragédia. Que não seja gente